Hoje é terça-feira, 1º de julho, e esta é a nossa terceira edição do dia. Vamos mergulhar hoje em algumas fontes sobre o modelo de desenvolvimento chinês. Olá, um tema fascinante, sem dúvida. Pois é, o nosso foco aqui é tentar entender como a China está construindo um caminho muito próprio. Não é só sobre crescimento econômico, né? Não mesmo. É um modelo que parece desafiar alguns paradigmas ocidentais e, com isso, começa a redesenhar o tabuleiro global. Exato. E a gente tem aqui materiais variados, desde análises mais econômicas até visões sobre o sistema político, social. Sim, um conjunto bem interessante de perspectivas. Então, a missão desta edição é explorar os pilares desse projeto nacional chinês. Como ele funciona por dentro, pelo menos segundo as fontes que a gente analisou. Vamos lá. Bom, para começar, acho que o mais óbvio é que a China já não é só a fábrica do mundo, né? Essa imagem ficou para trás. Completamente. Hoje eles lideram ou estão na ponta em tecnologias avançadíssimas. Veículos elétricos, inteligência artificial, 5G. É impressionante. E um marco que as fontes sempre destacam é aquela declaração de 2020, né? Sobre a erradicação da extrema pobreza. Sim, pelos critérios nacionais deles, é importante frisar. Atingindo aquela meta de construir uma sociedade moderadamente próspera. E aí vem o ponto que intriga muita gente, que é como eles sustentaram aquele crescimento médio de, era o quê? Uns 5% ao ano por décadas. Isso, algo em torno disso. E o que chama atenção é que isso parece contrariar aquela ideia muito forte no Ocidente de que só democracias liberais conseguem gerar progresso social de forma consistente, né? Ah, sim. A nova formação econômico-social. Exato. A ideia é que não se encaixa bem nem no socialismo clássico, nem no capitalismo liberal como a gente conhece. É um sistema híbrido. Híbrido. Explica melhor isso. Bom, o Partido Comunista mantém o controle estratégico. Isso é chave, especialmente no sistema financeiro, nas grandes estatais. Mas, ao mesmo tempo, eles usam ferramentas de mercado e têm um planejamento de longo prazo muito forte, integrando tudo. E esse planejamento estatal, a escala disso parece absurda, né? As fontes falam em mobilizar milhões de trabalhadores, engenheiros... Milhões? Para metas nacionais bem ambiciosas, modernização tecnológica, uma urbanização que eles tentam controlar. E falam muito do uso de tecnologia para isso, né? Big Data, inteligência artificial para gerenciar a economia. Sim, há relatos disso. Usando talvez algoritmos para tentar prever demandas e ditar gargalos, fala-se em quase 2 milhões de pessoas só planejando, projetando o futuro econômico. 2 milhões é muita gente pensando o futuro. Com metas como criar, 13 milhões de empregos urbanos por ano. É uma escala difícil de imaginar. E isso leva a umas decisões que, para nossa lógica de mercado, são estranhas, né? Como manter empresas que não dão lucro, as tais empresas zumbis. Pois é. Manter estatais ineficientes para evitar demissão em massa para garantir a estabilidade social, isso mostra uma hierarquia de prioridades diferente, eu acho. Onde o social pesa mais que o fiscal puro em alguns momentos. Exatamente. O bem-estar social, a coesão, parecem ter um peso enorme. É uma escolha política clara dentro desse modelo deles. Entendi. E como isso tudo se amarra com a estrutura de poder? Porque coordenar isso deve ser um desafio gigantesco. Aí entra a questão política, né? Que é muito diferente das democracias liberais. Lá, as fontes indicam que a ascensão política não depende tanto do dinheiro, do financiamento de campanha. É mais ligada à carreira dentro do Partido Comunista, certo? Isso. Eles apresentam isso como uma espécie de meritocracia. Dizem que as promoções, as avaliações, estão ligadas ao cumprimento de metas de desenvolvimento de gestão. Uma alternativa, segundo eles, à corrupção que pode vir da influência do dinheiro na política. Exatamente. É a forma como eles buscam legitimidade. Claro que essa visão de meritocracia também é debatida, criticada, mas é como o sistema se apresenta. O que parece emergir dessas fontes é esse quadro de um projeto nacional com características muito próprias. Um Estado planejador forte, que não abre mão do controle. Um foco quase obsessivo em inovação, em tecnologia como motor. E um compromisso declarado com metas sociais, mesmo que signifique flexibilizar um pouco a eficiência econômica pura.
tudo operando numa lógica que é de fato bem distinta da ocidental. Difícil de encaixar nas nossas caixinhas. Pois é. E talvez, sabe, o maior impacto disso tudo, para além da competição econômica óbvia ou da geopolítica, seja o questionamento que isso lança para nós. Que tipo de questionamento? Será que existe mesmo um único caminho, um único modelo válido para chegar ao desenvolvimento, à estabilidade? Ou será que estamos vendo aí a consolidação de alternativas, com suas próprias forças e, claro, suas próprias fraquezas? Dá o que pensar, né? Com certeza. Uma reflexão sobre as nossas próprias certezas, talvez. Fica a reflexão. Faremos um breve intervalo, não saia daí. Silêncio de 2 segundos. Estamos de volta com a nossa edição. Agora sim, viramos a chave aqui para o cenário internacional. Isso aí. Vamos dedicar essa parte da nossa edição para entender melhor a atuação geopolítica da China. Um tema quente. Muito. Como é que o país interage com outras potências, com outras regiões? Quais são os pontos de tensão, né? Principalmente com os Estados Unidos. E, claro, como é que o modelo chinês é visto lá fora. Olha, lembrando sempre que as fontes que a gente usou para construir essa edição estão detalhadas na descrição, tá? Perfeito. Para começar, vamos direto ao ponto que talvez seja o mais comentado. China e Estados Unidos. A competição parece bem aberta, né? Totalmente aberta. É uma disputa, assim, intensa. Ela vai bem além das tarifas e daquelas acusações que a gente sempre ouve. Onde está o foco, então? Olha, hoje o campo de batalha principal talvez seja o tecnológico. Sabe, uma corrida bem forte em inteligência artificial, controle de dados. Entendi. E a China? Como ela se coloca nesse xadrez todo? Porque a gente ouve discursos de paz, mas também vê ações bem assertivas. Exato. A China declara um compromisso com a paz, mas ao mesmo tempo ela responde com muita firmeza ao que ela percebe como tentativas de contenção por parte de Washington. Tem algum exemplo recente disso? Tem sim. Um bem claro foi a crítica, assim, fortíssima, à instalação de sistemas ofensivos dos Estados Unidos lá nas Filipinas. Ah, eu vi sobre isso. Então, Pequim classificou isso como um ato desestabilizador. Para eles, faz parte do que eles enxergam como uma lógica, digamos, imperialista americana para manter influência militarizando o Indo-Pacífico. Entendi. Essa visão de contenção. Justamente. Essa região enorme que liga o Índico e o Pacífico. Mas essa tensão não fica só com os Estados Unidos, certo? A relação com a Europa também parece, mais complexa hoje em dia. Apesar dos laços econômicos serem fortíssimos. Sem dúvida. A União Europeia, veja bem, é o segundo maior parceiro comercial da China. É um volume de trocas que, ultrapassa 785 bilhões de dólares por ano. É muita coisa. Muita coisa. E tem projetos conjuntos importantes, né? Trens de carga ligando os continentes, até terminais portuários específicos. Tem um novo em Barcelona, por exemplo, para receber veículos elétricos chineses. Mas aí, justamente, vieram as tarifas europeias sobre esses carros elétricos chineses. Isso deu uma azedada na relação. Gerou um atrito considerável, sim. A Europa impôs tarifas que podem chegar a 45%. E isso, na China, foi recebido como puro protecionismo. E a China reagiu? Reagiu. Já sinalizou que pode retaliar, tá? Abrindo investigações sobre produtos europeus. Mas o interessante é que, apesar dessa tensão comercial bem específica, o diálogo de alto nível continua. Ah, então não é uma ruptura? Não parece. Ninguém parece querer romper uma relação que é tão estratégica, tão interdependente economicamente. É mais um esforço mútuo para gerenciar as divergências, sabe? Entendi. Saindo um pouco desse eixo Estados Unidos e Europa, como é que a China tem se movimentado aqui na América Latina? A gente viu uma expansão grande nos últimos anos. Uma expansão bem notável, principalmente via investimentos, né? Em infraestrutura, energia, no agronegócio. A China virou o principal parceiro comercial para vários países aqui da região. Sim. Só que aqui a gente está vendo uma dinâmica recente bem interessante. O que seria? O Brasil, que por muito tempo foi o grande destaque dessa aproximação com a China, parece ter perdido um pouquinho de protagonismo. Sério? Para outros países como Chile, México, Peru... Que curioso isso, mas o comércio Brasil-China não continua enorme? O volume geral sim, mas a dinâmica deu uma mudada. O Brasil chegou até a registrar déficit comercial com a China recentemente, o que não era comum.
Essa reconfiguração pode sinalizar, talvez, uma nova geopolítica econômica na região. Quem sabe a China diversificando mais os parceiros. Ou talvez mais articulações entre os próprios países do sul global. Exatamente. Mais articulações horizontais, sabe? Entre essas nações em desenvolvimento, buscando mais autonomia, laços de cooperação fora daquela lógica antiga de centro-periferia. Faz sentido. E fechando o ciclo, como o resto do mundo vê essa ascensão toda, esse modelo chinês? Existe uma percepção única? Longe disso. É bem dividido. Você tem figuras como o ex-conselheiro chinês Wang Huiyao, que descrevem a China como uma âncora de estabilidade para o mundo. Por outro lado, no Ocidente ainda persistem muitas preocupações sobre autoritarismo, expansão militar, a concentração de poder nas mãos do Xi Jinping. Principalmente depois que ele aboliu os limites de mandato, né? Exatamente. Isso gerou muito ruído no Ocidente. E internamente. Como o sistema chinês se sustenta mesmo com essas críticas externas sobre direitos civis, controle da internet, vigilância? Olha, a legitimidade da governança chinesa parece vir muito do desempenho econômico, que tem sido consistente, né? Da manutenção da estabilidade social, do cumprimento de metas de desenvolvimento, mesmo sendo um sistema político que a gente considera opaco, centralizado. Sim. E aqui é crucial entender uma perspectiva de análise diferente, como a do Jabbour, por exemplo. Ele sugere não ver a China só como um desvio do modelo liberal ocidental. E como seria, então? A ideia é que se construiu lá uma nova racionalidade, onde partido, Estado e desenvolvimento científico-tecnológico atuam juntos de forma integrada, quase simbiótica. Então, ficar insistindo em medir a China só pela régua da democracia liberal ocidental talvez limite a nossa compreensão do fenômeno. Exatamente. Pode impedir a gente de ver como contextos históricos, culturais diferentes podem gerar racionalidades políticas, modelos de desenvolvimento distintos, que são eficazes dentro dos seus próprios termos, dos seus objetivos. Entendi. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Me parece que a China não está necessariamente tentando substituir o Ocidente, mas sim redesenhar ativamente a ordem global, competindo, cooperando, mas nos seus próprios termos, com o seu próprio modelo. Perfeito. É uma ótima síntese. E isso, claro, deixa pra gente uma questão importante para pensar, né? Qual seria? Se modelos diferentes de governança, com valores e prioridades distintos, podem alcançar resultados considerados eficazes em seus contextos. Como isso desafia a gente a repensar as nossas próprias noções, o que significa progresso, democracia, justiça, nesse século XXI que está caminhando para ser cada vez mais multipolar. Fica aí a reflexão para o nosso ouvinte. E olha, lembrando mais uma vez, os links para as fontes que a gente usou nessa edição e também o acesso a outros artigos estão todos na descrição, tá bom? Isso. O podcast está no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Um abraço bem carinhoso para todo mundo e até a próxima.